E vamos falar mais um pouquinho do Santos, que estreou no Campeonato Paulista neste sábado com uma vitória sobre o Novo Horizontino. Aquilo que para muitos estavam pedindo. Uma estreia com vitória, que seria muito legal para o Santos, para dar confiança, quem sabe aí já no início da temporada, porque, como a gente fala, o Santos vem de umas 5 temporadas para cá, pelo amor de Deus, é judiando o torcedor todo dia. Mas pelo menos começou bem o Campeonato Paulista. Além de eu não concordar muitas vezes, que eu vejo muitos falar que a vitória do Santos foi merecida. Eu não vejo muito assim, não. Eu vi um jogo muito igual, um jogo onde o Santos correu risco dentro da partida. Isso aí a gente não vai negar. Depois que saiu 1-0 lá, os caras tiveram chance de fazer 2 até 3-0 no Santos. E aí a vaca deitava. A vaca ia deitar. Isso aí não tenho dúvida, porque ia entrar o desespero, ia entrar aquela correria, que a gente já sabe como é que é, e aquele filme que já passou, ia voltar tudo de novo na cabeça dos torcedores do Santos, e aí o negócio ia ficar um pouquinho meio que complicado. Mas ainda bem que o Santos fez até um jogo regular, apesar dos desfalques que teve de última hora, apesar de a gente saber que é a primeira partida do Santos em 2026 e que tem apenas aí uma semana e meia, acho que nem isso, treinando e já se preparando para essa temporada que não vai ser fácil, vai ser pesada. Mas é claro que dentro daquilo que a gente viu ontem, alguns pontos interessantes e outros pontos talvez que a gente ainda fica se preocupando. Por exemplo, a zaga do Santos às vezes tem problemas, o meio-campo do Santos, que às vezes dá tanto espaço para o adversário, que a gente às vezes fica se perguntando, mas o porquê que os caras acham tanto espaço para jogar entre ali aquele meio-campo do Santos com aquela defesa do Santos? Porque o Novo Horizontino tinha hora que pegava umas bolas ali que parece que ia para dentro do gol livre, sem cobertura de nada. O Igor Vinícius, que para mim fez um bom jogo, principalmente no segundo tempo, e principalmente na jogada do segundo gol do Santos, mas ali o Vojvoda tem que corrigir muito, porque como ele apoia muito, e às vezes fica aquele buraco ali, aquele espaço todo ali, e parece que o Adonis Frias parece que está um pouco meio que preguiçoso, meio não querendo correr muito e às vezes deixando muito espaço ali. Então é um lugar ali onde o Vojvoda vai ter que tomar muito cuidado sim, porque ele vai ter que dar uma corrigida, porque sobra espaço sim, claro que sobra. E aí, a gente como viu o jogo ontem, e aí fica aquela dúvida, porque terminaram o campeonato o Adonis Frias e o Zé Ivaldo, mas às vezes você olhando assim, você fala assim, acredito que a dupla de zaga do Santos, já que não vem outro jogador, eu acredito que tem que ser Luan Pérez e o Zé Ivaldo. Tem que ser o Luan Pérez e o Zé Ivaldo, até mesmo para sair jogando. O Luan Pérez é um jogador que gosta muito, um zagueiro que gosta muito de sair jogando, e o Zé Ivaldo é um jogador até de bons passes também, e isso aí ajuda muito o sistema defensivo quando ele sai jogando assim, para ajudar já sair aquelas jogadas já meio que trabalhada o ataque, passando pelo meio campo, passando pelo ataque. Talvez, é claro que é o primeiro jogo da temporada, eu acredito que o Vojvoda vai tentar corrigir isso daí, porque a gente vai vendo os jogos e a cada jogo você vai vendo que vai tendo um problema e tem que ser corrigido. Uma outra coisa é o Escobar. Escobarzinho, como eu digo aqui, todo treinador gosta de ter ele, mas se a gente começar a olhar e analisar o futebol do Escobar, que é um futebol de marcação, eu ainda ouvi, eu não lembro quem foi que falou, foi alguém aí fazendo o vídeo, e eu concordei, agora eu não me recordo, que o Escobar, ele vai lá na frente, ele perde a bola para ele ser herói lá atrás, recuperar de novo e sair jogando. É mais ou menos por aí. Porque o Escobar para marcar é um espetáculo, mas quando ele sai, passa do meio campo para frente, parece que ele fica meio perdido, meio que sem saber o que fazer. É por isso que eu, às vezes, eu não concordo com aqueles que falam que tinha que colocar o Escobar de volante. Não pode. O volante tem que ser aquele jogador que joga de queixo erguido e bons passes, saber sair jogando, saber apoiar no ataque. Você não pode só ter
um volante que só marca, que corre, 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 porque aí não dá. Então, por isso que muitas vezes eu ouço falar que o Escobar tinha que ser volante. Não dá, não pode, não pode. É ali lateral esquerda ali, mas olha, como está sendo vendido o Souza, de repente uma vinda aí do Vinícius Lira ali, já para começar jogando, talvez seria mais interessante para o Santos, porque lateral hoje não é nada, mas ele tem que saber passar do meio campo para frente, erguer a cabeça, dar o bom passe, fazer o bom cruzamento. E isso daí é o que não falta para o Vinícius Lira e não falta para o Souza. Mas o Souza a gente já nem conta mais, porque praticamente esse daí já foi. Uma outra coisa é o meio-campo do Santos. O meio-campo do Santos, é claro, que a gente sabe que é. A falta do Neymar ali para dar aquela organizada ali, pegar a bola e saber o que faz, é totalmente diferente. Eu ouvi muitos falando, porque a chegada do menino, o menino vai ajudar muito ali aquele meio-campo, porque vai ser um jogador que vai, às vezes, que entrar. Às vezes, eu me engano, porque eu acredito aí que se o Santos estiver bem, o menino entrar ali, o Gabriel Menino, mais um Gabriel no Santos, o Gabriel Menino entrar ali no meio-campo do Santos, ele pode adquirir essa vaga. Ele pode adquirir essa vaga. Ele é um bom jogador. Ele está vivendo um momento difícil aí no Atlético Mineiro, que até veio para o Santos, mas ele no Palmeiras ele mostrou, chegou até a seleção, é um rapaz novo ainda, me parece 25 anos, então, de repente, ele pode chegar ali e pegar a camisa 8 ou qual for ali, e eu não sei qual vai ser a camisa dele, mas de repente ele pode ganhar essa posição ali no meio-campo ali e ajudar muito o Santos também. Porque às vezes é como eu falei, às vezes o meio-campo do Santos fica um pouco meio aéreo, meio que sem saber o que fazer, e foi o caso ontem no jogo contra o Novo Horizontino. Mesmo no segundo tempo ali, quando o jogo estava empatado 1-1, os caras às vezes encontravam espaço ali, quando o Santos ataca, fica aquele espaço ali do meio campo entre a defesa ali, principalmente ali daquele lado direito ali do Igor Vinícius, que às vezes é onde eu falo, o Vojvoda tem que corrigir isso daí, porque é muito perigoso, é muito perigoso. Por isso que eu não concordei, como falaram, o que eu ouvi falando, que a vitória do Santos foi merecida. A gente tem que ser justo e falar. Eu não vi muito assim, não. Eu vi o Novo Horizontino fazer um belo de um jogo contra o Santos, além de ser aquela pedrinha no sapato do Santos, mas eu vi o Novo Horizontino dar trabalho para o Santos. E aí volto naquilo que eu falei num vídeo esses dias, que eu concordava com a vinda do Gabigol, porque é esse tipo de jogadores que resolve quando o jogo é difícil. E foi o caso de ontem, foi o caso do Gabigol, e depois até mesmo o Tassiano, que já vem mostrando que, de repente, aqui, mais um jogo, dois jogos aí, que ele fazer mais um gol, dois gols aí, nós já vamos encontrar os torcedores, aqueles críticos, aqueles que criticaram, e com razão, porque quando ele veio para o Santos, o valor, esse foi o que atrapalhou o Tassiano, eles vão dizer que o Tassiano foi uma bela de uma contratação do Santos. Eu me lembro que no Campeonato Brasileiro, aí, faltando acho que sei lá, umas 5, 6 rodadas no final, que o Tassiano não jogava e todo mundo falava. Eu cheguei a fazer o vídeo aqui, porque quem acompanha vai lembrar, que tinha que colocar o Tassiano para jogar, tinha que dar chance para o rapaz, porque afinal de contas, todo mundo batia, 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 e o rapaz não entrava, não tinha chance de mostrar se tinha condições ou se não tinha. E agora ele entrou contra o Cruzeiro no final do Campeonato Brasileiro, e agora entrou na estreia, foi um dos importantes do jogo de ontem, que é um jogador decisivo também. Aquela cabeçada dele no travessão é jogador que dá muito trabalho ali dentro da área. E com isso, ele vai ganhando confiança dos torcedores, e os torcedores vão ganhando confiança dele, e quando vê, ele pode estar se firmando aí como um dos grandes jogadores aí para o Santos aí, ajudar o Santos nessa temporada de 2026. Talvez nem para ser titular, mas aquele jogador que quando entra pode ser o talismã, pode ser aquele escurinho do Internacional, lá nos anos dourados do Internacional, que eu me recordo, que entrava escurinho, o jogo estava 1-1, dali a pouco, gol de quem, mané? Gol do Internacional, gol do escurinho. Era assim, era assim. Então você tem que ter aquele jogador que às vezes está no banco de reserva, mas ele entra e decide. O escurinho marcou muito para mim, porque eu me recordo muito bem disso daí. Saía gol do Internacional, tava perdendo, tava empatando. Gol de quem? Gol do Escurinho. Escurinho, Escurinho. E aí foi. Foi por muito tempo o Escurinho, era o talismã lá do Internacional, que não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Mas é só um exemplo. Uma outra coisa que eu não concordei foi com o Vojvoda.
foi o Vojvoda. O Vojvoda, ele mesmo procurou tentar fazer com que o torcedor falasse dele. Porque, às vezes, tem os treinadores que eles não querem dar o braço a torcer os treinadores que não querem dar o braço a torcer para os torcedores. Porque todo mundo estava esperando o Robinho, estava esperando o Robinho. Eu falei aqui no canal, eu falei assim, olha, não sei não, tenho lá minhas dúvidas, se vai ser o Robinho, tenho lá minhas dúvidas. E não foi mesmo, porque foi o Cabalheiro. Para mim era até, de repente eu achava, tinha postado até que podia ser o Tassiano. Mas pela função que o Tassiano faz, talvez, eu até imaginava que era um pouco difícil você começar um jogo ali com o Lautaro, o Tassiano e o Gabigol junto. Mas o Cabadeiro, ele entrou errado, porque para mim o Vojvoda tinha que agradar o torcedor. É claro que ele tem que olhar a parte dele e fazer com que o Santos jogue, porque, como se diz, eu já falei, o Campeonato Paulista ele é traiçoeiro, então não pode bobear, não pode bobear. Mas ele devia ter entrado com o Robinho Júnior, porque mesmo o Robinho Júnior não sendo aquele Robinho Júnior que o torcedor fosse esperar no primeiro tempo, ele podia vir com um Cabadeiro no segundo tempo. E aí ficava aquela coisa assim, não, mas ele depois do Robinho Júnior não foi bem, a garota ainda tem que ir com calma, porque tem que ir com calma com os meninos, não é de qualquer jeito, não. E aí entrou o Cabadeiro e ficava melhor para o Vojvoda, ia ser melhor até para o Cabadeiro, que de repente o Santos vencia o jogo, e aí todo mundo ficava talvez um pouquinho feliz com o Cabadeiro. E aí começou tudo aquilo a acontecer com o rapaz no primeiro tempo, ele perdeu aquela grande chance com o gol aberto, chutou de qualquer jeito, depois fez tudo bonitinho naquele segundo lance e acabou chutando de qualquer jeito para o gol, quando ele devia ter parado, erguido a cabeça, tocado para alguém fazer o gol, ou ele mesmo fazer o gol, mas equilibrar o corpo. O jogador tem que se equilibrar na hora de chutar, não é de qualquer jeito, porque senão ele não acerta a bola. E se a gente parar e analisar, aquele lance que ele enfiou o Gabigol, uma bela enfiada, ele estava de costa para o lance na hora que ele recebeu. Ele nem esperava que aquela bola ia vir para ele, ele estava despercebido. Acho que ele estava preocupado no jogo já, porque os torcedores pegando no pé e já gritando, e já começa aquela coisa dentro da vila. Então, eu acredito que até atrapalhou também o Cabadeiro. Mas vamos ver o que o Vojvoda vai fazer com ele. Tem que ir com calma também, porque é meio que complicado, é meio que difícil. Quando a torcida começa a marcar, meu amigo, hoje, na época da. Ó, eu já estou vendo aqui muitos falar que o Robinho não é isso, o Robinho não é aquilo, que o Matheus Xavier entrou, mas é muito garotinho. Olha, é por isso que eu digo aqui, ainda bem que 2002 não tinha a internet que tem hoje, ainda bem, porque a gente não sabe o que seria aqueles meninos lá de 2002 se tivesse sido campeão, se algum tivesse vingado, porque a internet é assim, tem os caras da internet que eles detonam mesmo. É como eu sempre falo aqui, para construir o cara não constrói, mas para destruir o cara destrói assim, rapidinho, rapidinho. E aí é complicado. Então, portanto, o Vojvoda tem que ir com calma mesmo com os meninos. Eu fiz um vídeo esses dias e falei que a transição dos meninos tem que ser com calma, que não tinha nenhum pronto ainda, mas que eles têm que estar no Santos Grandão. Foi o que aconteceu nesse jogo. Entraram, jogaram um pouquinho, agora vão voltar lá para São Carlos, porque amanhã o Santos, o Sub-20, vai jogar com o Cuiabá às 17 horas e 30 minutos lá no estádio em São Carlos, pela segunda fase da Copinha. É isso que tem que fazer. É isso que tem que fazer. Eles vão lá agora, ajudam o Sub-20, de repente o Vojvoda vai precisar de mais algum, aí eles vão para lá, porque é garoto, aguenta jogar, aguenta ficar no banco lá, aguenta correr. É que a Copinha ela é rápida agora. Como o Santos vai jogar na segunda-feira, de repente, se o Santos passar, ele pode já jogar na quarta-feira. Então, aí também depende tudo daquela conversa do Vojvoda com o Vinícius Marques, o técnico do Sub-20 do Santos. Mas vamos ver. Esse é o trabalho, é por isso que eu falo. O Santos tem que saber fazer o trabalho com a molecada. Aproveitar agora que tem o Gabigol, que tem o Neymar, que tem Zé Rafael, que tem esses jogadores mais experientes, e ir pondo esses meninos, e pondo o Gustavo Henrique, o Pepe Firmino, muitos jogadores, o Ananias, o João Ananias,
jogadores que pode sim estar aí nesse Santos grandão, aos poucos vai entrando, de repente hoje um entra jogando e vai bem, então tem que ser desse jeito, mas não querer jogar toda a responsabilidade em cima dos meninos, porque aí você queima, aí se for mal, a internet sapeca, se for mal, a internet sapeca, já não presta mais, jogou mal, não presta mais, então é por isso que tem que ir com calma, é por isso que tem que ir devagarzinho, arrumando, fazendo com que eles vão ganhando experiência, porque é desse jeito, de repente, o Matheus Xavier ontem entrou até bem, o Gustavo Henrique entrou bem também no jogo. Todos os meninos acabaram fazendo a festinha deles. Todos os meninos acabaram se apresentando para os torcedores do Santos. É assim, tem que ir devagar, porque a gente tem que esperar assim que o Santos tem que olhar muito as categorias de base, porque é isso daí que salva o Santos. Olha o Souza aí sendo vendido aí por não sei nem quantos milhões lá que estão, porque uns falam que é pela a parte do Santos, o outro é eles que se viram para lá. Vamos esperar terminar tudo isso aí para a gente saber o que é do Santos e o que não vai ser do Santos. Mas é isso que o Santos tem que fazer. Tem que aproveitar os meninos e aproveitar agora. Aproveitar que tem o Neymar, que tem o Gabigol, que tem os caras mais experientes ali, o Arão, para poder ir dando chance para esses meninos e quem sabe aí, lá na frente, ser um grande jogador para o Santos ou um grande negócio para o Santos, porque esse aí o Santos não jeito. Pareceu negócio, vai mesmo. Mas pelo menos em algum sentido pode ter valor para o Santos. Portanto, não vamos esquecer, amanhã às 17 horas e 30 minutos, lá em São Carlos, Santos e Cuiabá, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos torcer para os meninos, quem sabe eles avançar aí para a próxima fase, que seria muito interessante. Que legal, o Santos venceu, estreia no Campeonato Paulista e agora temos o Palmeiras já na quarta-feira. Quem sabe o Santos vai lá e busca mais uns pontinhos do Palmeiras, que seria muito legal. Vamos aguardar e esperar ver o trabalho do Vojvoda até lá. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schotti, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.